Bem-vindos a mais uma aula de História! Eu sou o professor Marlon e nessa nossa aula de História do nono ano, junto comigo, com você, tá aqui o Luiz, dê um oi para ele. E a gente hoje vamos continuar a falar sobre esse fim da Guerra Fria, esses processos de globalização no mundo. Mas antes de começar, aqueles recados importantes. Enquanto você marca nos stories todo mundo, avisa no grupo da sala que está começando a nossa aula. Lembrando, tem atividade obrigatória da aula de hoje lá no Classroom. Lembre-se de garantir sua presença, garantir sua avaliação, faça a atividade obrigatória lá. Você que faz atividades impressas ou responde os exercícios desta aula, você pode marcar com a sua escola o melhor momento, mais seguro, mais tranquilo para devolver com capricho na escola e garantir presença, garantir avaliação. Combinadinho? Tudo certo para começarmos nossa aula? Você se lembra o que nós estávamos estudando em aulas passadas, antes de começarmos a aula de hoje? Tá lembrado? Vamos lá! Na última aula, você viu que, concomitantemente, junto com esse processo de reunificação da Alemanha, os países do leste europeu também abandonaram a influência soviética. Lembra do desmembramento da União Soviética e do afastamento daqueles países do chamado Bloco Socialista do Leste Europeu. Ainda, esse desmembramento da União Soviética criou ali junto, como herdeiro, a Comunidade dos Estados Independentes, uma espécie de órgão organizador dessas ex-repúblicas soviéticas. Lembrou disso da nossa última aula? Legal! E para a aula de hoje? O que nós vamos ter, criança, para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos analisar esse conceito de globalização e ainda nós vamos compreender o que é essa chamada revolução técnico-científico-informacional ou terceira revolução industrial. Lembra que você já estudou primeira revolução industrial, segunda? O tema da nossa aula de hoje é a terceira fase dessa revolução industrial. Para a gente começar, essa imagem para você, duas imagens aí enchendo sua tela, que são imagens que você conhece, são imagens do seu dia a dia, você provavelmente vê elas com facilidade. Você vê do lado esquerdo jovens então ali no celular, provavelmente em grupos de mensagem. Do lado direito, um menino, alguém jogando videogame. São cenas muito comuns para esses jovens, mas provavelmente da sua realidade, ou você nem conhece uma realidade assim. Mas você sabe se nos Estados Unidos, no Japão, em outros países, como os jovens de lá se divertem? São um modo parecido com o seu? Você sabe dar exemplos dessas diversões em outros países, de pessoas da mesma idade que você? Será que eles também jogam videogame? Eles também ficam um tempo nos smartphones? Será que eles usam aplicativos de mensagem como você? Você sabe se é muito parecida? Mesmo em outros países, a vida desses jovens é parecida com a sua? Se a sua resposta provavelmente foi algo parecido com um sim, significa que você está falando de globalização, que é um pouco do tema dessa nossa aula de hoje. Globalização, ela pode ser definida como um processo histórico de crescente interligação política, econômica, social e cultural entre os diferentes povos e países. Então estamos falando de interligação, de relações de ligações, de interligações tanto políticas, econômicas, sociais, culturais. Povos diferentes que se interligam de alguma maneira. Ou até a imagem que eu coloquei que mostra um pouco disso, né? O mundo totalmente interligado, se conversando. Globalização tem muito a ver com isso. Não é um conceito único de se definir, mas a gente pode falar dessas relações de ligação entre diferentes povos e países. Globalização, basicamente, quer dizer que o mundo está na palma da sua mão. Como assim? Você hoje tem acesso a conhecimentos de países do outro lado do mundo, de países muito distantes, imediatamente no momento que eles estão acontecendo. Então, globalização. Você pode conversar instantaneamente com jovens da sua idade de outros países e saber exatamente do que eles estão fazendo naquele momento, imediatamente. Globalização. Você tem acesso a notícias de outros países e fica sabendo de acontecimentos em outros países muito rapidamente. Então, você tem elementos de interligação. Você ouve músicas de outros países. Muitas vezes você até prefere músicas de outros países do que músicas brasileiras. Isso tudo tem a ver com essa globalização, o mundo como uma coisa só.
Então, características dessa globalização, para você entender melhor, algumas das características eu selecionei aqui, ó. A revolução dos meios de comunicação. As informações são transmitidas em tempo real e elas passaram a interligar pessoas, cidadãos e empresas do mundo todo. Então, uma revolução na comunicação. Tudo isso graças à transmissão em rede. E a maior dessas redes é a internet. Aliás, pense nessa palavrinha. Net, em inglês, quer dizer rede. Então, uma rede de comunicação. A internet, basicamente, é isso, uma rede de comunicação que interliga o mundo todo. No aspecto cultural, a chegada, o advento da internet favoreceu então a formação de uma cultura global. O mundo com pensamentos, com informações parecidas, então uma cultura global. A internet favoreceu o advento dessa expressão aí que a gente chama. Para a gente continuar falando de globalização, tem um quiz antes para você. Globalização é um conceito que está associado a quê? Globalização está relacionado com, óbvio, compreender o mundo como uma aldeia global. Não é aproximação de placas tectônicas. Cuidado, quando a gente fala de aproximar países, aproximar pessoas, não é essa aproximação das placas tectônicas que tem a ver com o conceito de globalização, ok? Nem de isolamento. Globalização, então, lembra dessa interligação, dessas ligações entre povos diferentes, culturas diferentes, países diferentes, ok? Então, essa conexão, uma aldeia global, como se o mundo todo fosse muito próximo de você, uma aldeia. Continuando, então, dentro dessa globalização, algo que é fundamental para ela existir, então nós vamos falar da terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científico-informacional. A partir dos anos 1970, então um processo recente, agora aqui na história contemporânea, os investimentos em ciência e tecnologia, eles conduziram à automação dos processos produtivos, ficaram mais automatizados, e a descoberta de novas tecnologias em áreas como biotecnologia, química fina e microeletrônica. Essas, biotecnologia, química fina, microeletrônica, tem muita aplicação na computação, nas telecomunicações e na robótica. A robótica é um símbolo, então, dessa terceira fase da Revolução Industrial, dessa revolução, como a gente colocou, técnico, científico, informacional. Então,
comunicações, telecomunicações, os robôs, a biotecnologia. Então, a tecnologia sendo usada a serviço de melhorar a vida das pessoas, mais uma característica aqui. E a evolução disso, passo a passo disso, está aqui essa imagem para você. O ENIAC, 1946, o primeiro computador construído, 1946, o ano seguinte ao final da Segunda Guerra Mundial. Usava 27 mil válvulas, olha o tamanho dele por essa imagem, você consegue perceber, todos os cabos e fios que estão passando aí, com a Frances Bilas e a Beth Jennings, operando o ENIAC, então duas mulheres operando as válvulas, conectando os cabos. Ele gerava um calor enorme, ocupava uma sala enorme, e ele era exclusivo das Forças Armadas. Então, uso de Forças Armadas, o primeiro computador, o ENIAC. Ainda aqui para você, uma imagem de 2018, janeiro de 2018, recente para você, na Universidade Médica de Anhui, em Hefei, na China, perdão, você tem o robô cirúrgico TINAVI, realizando uma operação num paciente do hospital da universidade. Então, na China, um robô, e você repara ele mais para o lado direito da imagem, o robô fazendo uma cirurgia sob supervisão de um médico. Claro, o médico supervisionando, mas um robô realizando a cirurgia. Então, a robótica, outro elemento. Então, você tem de um primeiro computador com 27 mil válvulas e as pessoas ligando ali os cabos deles, até chegar um robô fazendo uma cirurgia sozinho num paciente. Então você tem este caminho de evolução, a terceira revolução industrial, essa revolução técnico-científico-informacional. Você tem este caminho aí, de um supercomputador ligado com várias válvulas enorme no tamanho, até um robô realizando cirurgia sozinho. Este caminho todo aí de evolução. Exercício para você sobre isso que conversamos. Segundo o historiador Nicolau Sevchenko, o que distinguiu particularmente o século XX em comparação com qualquer outro período precedente foi uma tendência contínua e acelerada de mudança tecnológica, com efeitos multiplicativos sobre praticamente todos os campos da experiência humana. Então, você seria capaz de dar exemplos dessas mudanças tecnológicas recentes e sem precedentes que ele está falando? O autor do texto fala em mudanças contínuas e aceleradas aí de transformações tecnológicas. Você é capaz, então, você conseguiu dar alguns exemplos? Eu vou dar aqui o que poderia você ter escrito. E, por favor, você é capaz disso. O Aula Paraná é um desses exemplos de mudanças, de transformações.
Há um grande número de inovações tecnológicas recentes, sobretudo no campo da comunicação. Aulas e reuniões virtuais, os seus encontros via Meet com o seu professor, essas aulas que nós estamos tendo aqui. O Aula Paraná só é possível por essas transformações todas rápidas e recentes. Como seria imaginar toda a situação que estamos vivendo há 30, 40 anos atrás? Como seria? Como nós daríamos conta de mudar a sala de aula para a sua casa há 40 anos atrás? Então, essas rápidas transformações, o Aula Paraná é um grande exemplo disso. Ainda, a gente pode falar das transformações na área da informática que afetam o seu dia a dia, como aqueles relógios conectados no seu smartphone que medem batimento cardíaco, pressão arterial, os óculos de realidade aumentada que em muitos jogos as pessoas já usam. Então você tem transformações muito, muito rápidas e aceleradas. Lembra de novo? Nós somos um exemplo. Eu só estou aqui falando com você, o Luiz só está aqui falando com você por causa dessas transformações aceleradas que a gente tem, que possibilitaram que a nossa sala de aula fosse aí para dentro da sua casa, que você tivesse eu dentro da sua casa, é um dos efeitos então dessas mudanças aceleradas. Continuando, já que você entendeu agora a importância do que a gente está falando das nossas aulas, ainda falando sobre essa terceira revolução industrial, você tem o desenvolvimento de novos medicamentos, vacinas, tratamentos médicos. De novo, olha esse momento que nós estamos vivendo. Uma vacina ou várias vacinas sendo aí preparadas, estudadas em tempos recordes. Vacinas que em anos anteriores levou-se muitos e muitos e muitos anos, a gente está hoje tendo descobertas com um tempo de rapidez aí superior a qualquer outra. Então, de novo, a biotecnologia, a biomedicina, o desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, de outros produtos ligados à sua saúde, mais uma característica dessa terceira revolução industrial. Ainda a criação e a difusão de novos modelos de computadores, de smartphones, de tablets, que permitem essa rápida comunicação. Então hoje você consegue se comunicar rapidamente com qualquer pessoa do planeta que também esteja ligada a um computador, a um smartphone, a um tablet, como nós estamos fazendo. A expansão da internet é uma característica fundamental da terceira revolução industrial. A expansão dela em capacidade e de chegar ao maior número de indivíduos possível. Ainda, os progressos no ramo da ciência, como na astronomia, na física, na bioengenharia. Então você tem os conhecimentos sobre o DNA, que você vê nas aulas de ciências. Você tem grandes e rápidos avanços também na área da ciência. Terceira revolução industrial. Continuando, a tecnologia, ela não está só na tua vida, no teu dia a dia, ela afeta também a produção agrícola, a produção industrial, ela afeta os serviços, a oferta de serviços, os transportes, ela afeta as comunicações, ou seja, engloba aí toda essa rede que te cerca, desde a produção até o serviço de transportes. A aceleração das mudanças, como o texto falava no exercício que a gente fez, é outra marca desses tempos. Eu até destaquei aqui, ó. O novo de agora pode se tornar velho e obsoleto em pouco tempo. Você já fez isso ou conhece alguém que chegou desesperadamente para a mãe, dizendo que precisa mudar o celular, precisa comprar um celular novo. E a mãe dizendo, mas faz 6 meses que compramos este. Sim, mas ele já está velho, agora tem um celular com mais memória, mais capacidade, mais isso, mais aquilo, que é melhor. Parece que o seu celular ficou muito velho em 6 meses. Ninguém mais tem um celular como esse. Então, essas transformações muito aceleradas, outra marca desses tempos da terceira revolução industrial. A publicidade também usou muito dessa rapidez com que os produtos vão sendo ultrapassados, ficando velhos, obsoletos, e vem com muito mais força gerando essa onda de consumismo. Reparou então como nossa geração é extremamente consumista, muito mais do que gerações anteriores. Quando esse velho não ficava velho tão rápido como fica atualmente. Depois de você entender um pouco melhor sua vida, desde o Aula Paraná até o celular que você usa, vamos lá para mais um exercício. Leia ali comigo um texto do geógrafo Milton Santos. Infelizmente, o estágio atual da globalização está produzindo ainda mais desigualdades. O mundo parece agora girar sem destino. É a chamada globalização perversa.
Ela está sendo tanto mais perversa porque as enormes possibilidades oferecidas pelas conquistas científicas e técnicas não estão sendo adequadamente usadas. Pergunta para você, segundo Milton Santos, o autor do texto, por que ocorre o que ele chama de globalização perversa? Eu te fiz aí uma questão super objetiva. Segundo o autor do texto, porque acontece aí o que ele chama de globalização perversa, ele coloca mais para o final, porque as enormes possibilidades que essas conquistas técnicas e científicas oferecem, elas não estão sendo usadas adequadamente. É isso que ele coloca, então ele chama de globalização perversa. Ela causa, muitas vezes, um aumento da desigualdade. Alguns têm um acesso imediato a essas novas tecnologias, a essas novas conquistas científicas, enquanto outros demoram muito tempo a ter ou nem chegam a ter acesso a isso. Como ele coloca aqui, então produz um mundo de desigualdades, o que o Milton Santos chama de globalização perversa. Então, o outro lado dessa globalização. Para a gente fechar nossa aula de hoje, o que você aprendeu na aula de hoje, criança? Hoje, você viu que globalização é um termo que basicamente refere-se à interligação entre os diversos povos
do mundo. Você viu ainda que esse processo de globalização vem cada vez mais acelerado a partir do que nós chamamos de terceira revolução industrial ou revolução técnico-científico-informacional, que é um resuminho dessa terceira revolução industrial. Ok? Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela presença na aula de hoje. É um prazer estar com você na sua casa pelo Aula Paraná, uma das características dessa modernidade. E a gente volta a conversar então na nossa próxima aula. Tchau, povo!